Opa, e aí, tudo bem? Deixa eu fazer duas perguntas para você. Para que serve uma taça? Meio óbvio, né? Tomar água, para beber um vinho, depende do tipo de taça, eu não entendo muito disso, mas para a gente beber algo, certo? Saúde. E para que serve um crânio? Pensar é onde fica o nosso cérebro, onde moram os nossos pensamentos. E se eu te disser que alguém disse já que um crânio pode ser uma taça? Ficou curioso? Vem comigo para conhecer um pouco mais sobre um grande poeta inglês. George Gordon Byron, ou simplesmente Lord Byron, foi um escritor, como eu já disse, inglês, que viveu no finalzinho do século XVIII até o início do século XIX e foi um dos grandes nomes de uma época literária conhecida como romantismo. Cuidado, não confunda romantismo com ser românticozinho, bonitinho, fofo. Nada a ver. Romantismo foi uma época da literatura vinda de uma tensão e de uma frustração. Mas um pouquinho só. Antes de eu explicar essa tensão e essa frustração, não se esqueça de curtir esse vídeo, inscreva-se no canal se não é inscrito e ative as notificações, ok? Feito, então vamos lá. Tensão e frustração. Finalzinho do século XVIII, Revolução Industrial por um lado, Revolução Francesa por outro. Qual era a ideia? A ideia era mudar o mundo, mudar a economia, mudar a política. Revolução Industrial, produzir mais, menos tempo, menor custo. Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. E as duas deram maravilhosamente errado para o ser humano, porque afinal a Revolução Industrial acabou com o valor e transformou o valor em preço. Se antes, com os produtos feitos à mão, os produtores, que eram quase artesãos, podiam colocar um valor para o produto e comerciavam ali a base do escambo, com a Revolução Industrial e a produção em larga escala, tudo passou a ter preço, dinheiro. Se não tem, não paga. Valor virou preço e, portanto, o ser humano passou a ser o que ele podia pagar. Revolução Francesa. Bom, basta dizer que Napoleão Bonaparte, um dos que lutou bravamente à frente dos revolucionários, autoproclamou-se rei e se tornou um déspota. Esclarecido, é verdade, mas um déspota. E não houve, pelo menos não ali imediatamente, durante muitos anos, a liberdade, a igualdade, a fraternidade prometidas. Isso gerou uma frustração muito grande, uma frustração de ideais, que bateu e bateu na bad dos artistas, bateu mal. E muitos artistas ali daquele início do século XIX retratavam esse pessimismo com o mundo, um mundo de ideais frustrados, um mundo ligado ao dinheiro, um mundo onde a pessoa tinha perdido seu valor. Entre estes poetas de virada de século que registraram isso, está o nosso, Lord Byron. E o que tem a ver a taça, vou pegá-la de novo. Ahá, voltei. O que tem a ver a taça com o crânio? Basicamente, o Byron acreditava que a nossa vida era inútil. E por que a nossa vida era inútil? Porque era uma vida num mundo ruim, num mundo de frustrações, num mundo sem valores, onde tudo com muita sorte daria errado. E com muito azar daria muito além de errado. Então, uma vida em que o amor, se existisse, seria falso, não seria duradouro, as relações humanas seriam vazias, qualquer semelhança com hoje talvez não seja mera coincidência. Mas ele acreditava que nós não teríamos grande utilidade, os nossos pensamentos, o nosso intelecto perderia sua utilidade se fosse colocado na chave da grana. E aí ele diz o seguinte: bom, na vida, seu crânio não valeu muito, porque você pensou, mas o seu pensamento te ajudou em quê? Você continuou pobre, você continuou sem dinheiro e você continuou servindo a alguém que tinha uma indústria, que tinha uma propriedade, portanto, uma condição melhor que a sua. Pensar foi lindo, mas não botou comida na sua mesa e não colocou um amor ao seu lado. Você passou a vida inteira sendo apenas útil e se ferrou no amor. Olha que legal. Aí você morreu, morreu. Aliás, a morte era uma solução. A morte era uma solução por quê? Porque era a única saída definitiva deste mundo hostil, ok? Então você morreu, e aí quando você morreu, os bichinhos vão lá e decompõem o seu corpo e sobram os seus ossos. E sobra o seu crânio, só que a parte onde estava o seu cérebro é côncava e tem um formato que lembra uma taça. E aí você vai ter uma utilidade depois de morto, já que os seus pensamentos não tiveram nenhuma, a gente pega o seu crânio, que tem um formato semelhante a uma taça, enche de vinho e bebe. Vamos dar uma olhada nesse poema?
Saúde! Há uma taça feita de um crânio humano. Não recues, de mim não se foi o espírito. Em mim verás, pobre caveira fria, um crânio que ao invés dos vivos só derrama alegria. Vivi, amei, bebi qual tu, na morte arrancaram da terra os ossos meus. Não me insultes, empina-me, que a larva tem beijos mais sombrios do que os teus. Mais vale guardar o sumo da parreira do que ao verme do chão ser pasto vil. Taça, levar dos deuses a bebida que o pasto do réptil. Que este vaso onde o espírito brilhava, vá nos outros o espírito acender. Ah, quando um crânio já não tem mais cérebro, podeis de vinho o encher. Bebe, bebe enquanto ainda é tempo. Uma outra raça, quando tu e os teus fordes nos fossos, pode do abraço te livrar da terra e ébria, folgando, profanar teus ossos. E por que não? Se no correr da vida tanto mal, tanta dor aí repousa, é bom, fugindo à podridão do lado, servir na morte, enfim, para alguma coisa. Antes de começar a análise deste poema extremamente irônico, quero lembrar duas coisas para você. Primeira, Byron, ele foi o grande expoente do chamado ultrarromantismo ou da geração do mal do século, geração de poetas que levou o pessimismo às últimas consequências, como este louvor à morte, a ironização da vida e o desejo justamente de sair desta vida por conta da sua hostilidade. Então não se assuste, geração de Byron, seja europeia quanto a geração que ele influenciou aqui no Brasil, principalmente a nossa segunda geração romântica, geração de gente aí como Álvares de Azevedo, era pessimista mesmo, se entregava aos excessos, aos vícios e morria cedo. Byron, se você olhou no slide anterior, viveu menos de 40 anos e era absolutamente normal. Outra coisa, outro detalhe curioso é que este poema foi traduzido também por um romântico, só que um romântico brasileiro, o nosso Castro Alves, o poeta dos escravos, que além de poeta era um exímio tradutor, mas que morreu também muito jovem, este com menos de 30 anos. Bom, vamos ao poema. Primeira estrofe, ele trabalha com uma oposição muito interessante. Se você olhar a palavra, ou a expressão, aliás, ao invés indica oposição absoluta. Veja, nós temos dois tipos de oposição, em vez e ao invés. Você não está vendo, mas eu estou com uma xícara de café na minha mão. Eu posso dizer, bebi café em vez de chá. Em vez de por quê? São coisas diferentes, mas não opostas, ok? Digamos aí uma oposição relativa. Agora, quando eu digo ao invés de rir chorou, eu estou falando de oposição absoluta, e aí é ao invés e não em vez. Portanto, quando ele usa ao invés dos vivos, ele está trabalhando com oposição à vida. Qual é a oposição da vida? É a morte. E a morte só derrama alegria. Veja, um crânio que ao invés dos vivos só derrama alegria, ou seja, a alegria mora na morte, porque a morte é contrária à vida, portanto, na vida mora a tristeza. E o ao invés deixa isso bem claro. Eu sou só uma pobre caveira fria, você não vê mais meu corpo, você vê os meus ossos, mas eu estou muito mais feliz sendo ossos, sendo crânio, do que sendo corpo, do que sendo vida. Segunda estrofe ele diz, você vive, ama, acha que vai dar tudo certo? Você é trouxa, cara, eu já fiz tudo isso, eu já vivi, já amei, bebi, e daí? Morri, tá? Morri, você vai morrer também. Então não tenha esperança de glórias ou lembranças, porque o seu fim vai ser o mesmo. Seu corpinho vai para debaixo da terra e os vermes vão comer. Mas não me insulte, só porque eu sou uma caveira, nada. Não me insultes, empina-me, ou seja, erga-me como uma taça. Porque, olha, a larva, sabe esses vermes que me comeram? Nossa, eles são tão sombrios, você não é grande coisa, mas o seu beijo, a sua boca, quando em mim for servido o vinho, deve ser mais gostosa, ou pelo menos menos sombria do que a boca de uma larva, do que a boca de um verme. Perceba como o Byron manipula na sua voz lírica, de maneira muito adequada, o recurso da ironia. O poema é extremamente irônico, ao mesmo tempo que pesado. Ele louva a morte por meio da ironização da vida. Vamos seguir.
Na terceira estrofe, ele fala da utilidade do crânio, ou seja, de uma utilidade que ele descobriu quando morto. Utilidade que ele teve em vida? Não. Lembra do ao invés. Se a morte é alegria e a morte está ao invés, está o oposto da vida, a vida foi triste e agora é que deu tudo certo. Ele diz, olha, é muito melhor guardar o sumo da parreira, ou seja, o vinho, o melhor que uma parreira pode extrair, do que simplesmente ser comido por vermes. Então, se você quiser profanar o meu túmulo, abrir o meu túmulo e roubar o meu crânio para tomar vinho, faz isso, cara. Valeu, é muito melhor do que só ser pasto para larva, para cobra, para bicho nojento. Não, muito legal. Pega meu crânio, ó, leva. Profanar não, profanar túmulo, que isso? Pode levar. Muito mais legal, muito obrigado. Eu estou sendo útil, afinal, o vinho e a bebida dos deuses. Lembre-se de Dionísio, se você quiser usar o nome grego, ou Baco, se você quiser usar o nome romano, deus do vinho, da embriaguez e da festa. Eu morri, mas eu tô indo pra balada e as pessoas estão bebendo vinho no meu crânio. A bebida, o vinho, ele acende o espírito. Como ele diz assim, ó, este vaso, o meu crânio, né, este vaso oco agora, onde o espírito brilhava, ou seja, onde brilhava o pensamento, a razão, morreu, já era. Mas pode acender o espírito dos outros por meio da embriaguez, por meio do espírito ébrio. O vinho tira a razão, inebria o espírito, traz alegria, aquela coisa risonha, todos ficam mais felizes, é assim pelo menos que o lírico pensa. Então, se o meu cérebro for o suporte desta chama que se acende, desta chama inebriante, desta chama que distrai você da razão do mundo vil, encha de vinho e beba. Beba porque ainda é tempo, ou bebe enquanto ainda é tempo, porque assim, ó, eu tô aqui, né? Eu fui, eu virei crânio, já era. Alguém vai virar também. Quem? Você, claro. Bebe enquanto ainda é tempo, porque uma hora, a sua hora chega, e quem sabe aí seja a vez do seu crânio servir de taça para outro. Mas enquanto você tá aqui, aproveita, cara, vai, porque assim, quando você for embora, quem sabe, se você tiver sorte, alguém também vai profanar o seu túmulo, alguém vai abrir lá, pegar o seu crânio e você vai continuar esta feliz dinastia de descobrir que a sua utilidade é ter o seu crânio enchido de vinho depois que você morre. E por que não? Por que não? Mais uma vez, a morte, se na vida só teve mal, só teve dor, só teve tristeza, depois de morrer você vai fugir para a podridão e vai ser útil. Vai ser útil porque será uma gloriosa, deliciosa e compartilhada com os seus amigos taça de vinho. Bom, é isso. Eu espero que você tenha curtido esse conteúdo. Reforço, por favor, inscreva-se se não é inscrito, curta, compartilhe, divulgue a literatura. Vamos falar mais de poesia, vamos sair da mesmice, dos lugares comuns e do óbvio. A gente volta já já, mas antes, por favor, sugira pautas. Deixe aqui uma ideia do que você quer ver no canal, que textos, que autores, ou aqui nos comentários ou no nosso e-mail, almada.consultoria@gmail.com. Até já já com mais vídeos literários.